galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia e eu sou a sua professora, a professora Elisa. Hoje nós vamos fazer a correção da prova do Enem de 2015. Além de estudar os principais tópicos nessa nossa revisão para o Enem de 2021, a gente também está focando na resolução de provas, porque uma parte bem importante do seu estudo é justamente resolver questões das provas anteriores. Dessa forma, você fica mais acostumado a como as perguntas são feitas na prova de Ciências da Natureza. Então, bora lá para mais essa aula da nossa corrida Enem 2021. Se você sabe de alguém que está precisando de uma ajuda aí para revisar o conteúdo, manda o link que está aqui na descrição do vídeo, Corrida Enem 2021. E também fica ligado, ó, que aqui na descrição eu coloquei um convite para você participar do meu grupo lá no Telegram, o canal onde eu estou divulgando, estou liberando os materiais utilizados aqui na Corrida Enem 2021. Então vamos lá para mais essa correção de prova aqui. Se você acessar o nosso canal, o meu canal aqui, você vai ver que já tem várias provas disponíveis para você estar estudando. Questão 47. Um importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. O microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presentes em um indivíduo, mas derivadas de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram um microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Gente, lembrando, né, que as mulheres, elas têm como par sexual, né, nos seus cromossomos lá, XX, enquanto que os homens têm XY. E por isso, né, se identificou esse microquimerismo, justamente porque nós, do sexo feminino, não temos o cromossomo Y nas nossas células. O princípio contestado com essa descoberta relacionada ao desenvolvimento do corpo humano é o de que, vamos procurar aqui qual é a nossa alternativa correta. O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. O fenótipo, ele é justamente o nosso genótipo, a nossa constituição genética e a influência do ambiente. Então, sim, tá? O nosso fenótipo ele pode mudar conforme a influência do ambiente, mas não é isso que explica o microquimerismo. Então, por isso que a gente invalida a letra A para essa questão. A dominância genética determina a expressão de alguns genes. A dominância genética, ela vai fazer com que um gene se expresse e o outro não, tá? Mas não é também o que explica o microquimerismo. As mutações genéticas introduzem variabilidade ao genoma. O genoma é todo o conjunto do material genético, né, de um indivíduo, de uma espécie. Sim, mutações genéticas vão introduzir variabilidade, mas também não é o que explica o microquimerismo. Essas mutações elas são muito importantes para o processo evolutivo. Olha a letra D. As mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. O gameta materno é o óvulo, certo? E aí no seu citoplasma esse óvulo contém mitocôndrias e a gente sabe que as mitocôndrias elas têm material genético próprio. O espermatozoide, ele só vai contribuir com o material genético dele. Ele não vai contribuir com as organelas, tá? Então, as mitocôndrias, elas são sim de origem materna, mas não é isso que explica o microquimerismo, né? O que o microquimerismo coloca em dúvida, na verdade. Então, olha só a letra E. As nossas células corporais provêm de um único zigoto. O que é o zigoto? O zigoto é aquela primeira célula que é formada pela união de um óvulo e de um espermatozoide. Então, isso forma um zigoto. Bom, se nós temos, né, mulheres que já tiveram filhos homens, tem células que apresentam o cromossomo Y, isso é um sinal de que as células corporais delas não têm origem em um único zigoto. Então, é esse princípio que é contestado pelo microquimerismo. E a resposta correta é a letra E de professora Elisa. Então, vamos lá agora para a próxima questão dessa prova de 2015. Hipóxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio. Presta atenção que é gás oxigênio, tá? Porque tá O2 e não oxigênio só como átomo, como elemento químico.
no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc., ao praticarem uma atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na quantidade de hemoglobina oxigenada, ou seja, aquela hemoglobina que está ligada ao gás oxigênio, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então, veja só, né? Ali no sangue a gente vai ter hemoglobina e essa hemoglobina ela pode se ligar ao gás oxigênio, formando a hemoglobina oxigenada, que vai levar esse gás oxigênio até as nossas células para que elas possam fazer as suas reações metabólicas. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por qual motivo? Vamos analisar as alternativas aqui. Elevação da pressão arterial. A elevação da pressão arterial ela acontece quando a gente tem um aumento da quantidade de líquidos que estão no interior dos vasos, né? Por quê? Porque esses líquidos eles fazem uma pressão na parede desses vasos. E se eu tenho mais líquido, eu vou ter maior pressão. Mas não é o que está acontecendo aqui. Então, a letra A a gente já elimina. Olha a letra B. Aumento da temperatura corporal. Também não é o aumento da temperatura corporal que está diminuindo a quantidade de hemoglobina oxigenada no sangue, né? A concentração de hemoglobina oxigenada. Redução da temperatura do ambiente. Também não é isso que está afetando. Então, letra C incorreta. Olha a letra E. Diminuição da quantidade de hemácias. Na verdade, em um ambiente de alta altitude, a gente vai ter um aumento da quantidade de hemácias e não uma diminuição. Então, a letra E está incorreta também. E essa diminuição vem para compensar o que eu vou explicar agora. Olha só o que diz na alternativa D. Queda da pressão parcial de oxigênio. Num ambiente de alta altitude, tá? O que acontece com o ar, né? Ele se torna rarefeito. O que isso significa? Que as moléculas de gás oxigênio, elas vão estar mais dispersas, tá? Justamente por ele ser um ar rarefeito. E isso faz com que seja mais difícil para o nosso corpo obter gás oxigênio e assim formar a hemoglobina oxigenada, tá? Uma outra forma da gente falar isso é que há uma queda da pressão parcial de oxigênio. A pressão parcial ela é formada justamente pela quantidade de gás oxigênio que está disponível. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Muito bem. Agora, olha essa questão aqui, a de número 49. Essa é uma questão que ela vai falar sobre ecologia, um dos tópicos que mais aparecem no Enem, tá? E que já tem aula de revisão aqui no canal. A indústria têxtil utiliza grandes quantidades de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando o escurecimento das águas, tá? Então, foco no escurecimento das águas. O impacto negativo inicial que ocorre é... Vamos analisar cada uma das alternativas, ó. Na letra A e na letra B, ele vai falar de eutrofização e proliferação de algas. Esse processo de eutrofização, que também a gente pode chamar ali de uma proliferação de algas, né? Ele acontece quando você tem matéria orgânica abundante. Então, seria um cenário de liberação de esgoto doméstico, né? Esgoto doméstico vai ter uma grande quantidade de matéria orgânica. Mas não é o que está acontecendo, né? A gente está falando aí da quantidade de corantes que está sendo eliminada. Então, com isso, a letra A e a letra B, a gente já exclui elas. Letra D, fotodegradação da matéria orgânica. Gente, olha só, o escurecimento das águas. Imagina que aqui, então, é um corpo d'água que está com uma película de corante, né, na sua superfície, tá? Então, aqui está a água. E o que vai acontecer? A luz, ela não consegue, tá, atravessar essa película de corantes, né? Ela fica retida ali. Então, a gente não vai ter luz ali para ter uma fotodegradação, ou seja, uma degradação da matéria orgânica estimulada pela luz. Então, letra D está incorreta. Olha a letra E. Aumento da quantidade de gases dissolvidos. Se a gente estivesse pensando num processo de eutrofização, né, essas algas que iriam se reproduzir ali, elas iam formar uma camada bem espessa na superfície desse corpo d'água e não ia ter trocas gasosas. Mas não é o que está acontecendo aqui, tá? A gente está falando só da presença de corantes. Então, olha a letra C. Inibição da fotossíntese.
Se a água não consegue passar essa camada de corantes que foi eliminada, ela não vai chegar até as algas, ela não vai chegar até as plantas aquáticas que precisam dessa luz para fazer a fotossíntese. Então, a alternativa que responde essa questão é a letra C, inibição da fotossíntese. E esse processo de inibição da fotossíntese acaba resultando num sério desequilíbrio ecológico, né? Porque a gente está comprometendo os organismos que são base da cadeia alimentar. Então, beleza, entendemos aí essa questão. Agora vamos para a de número 54. E essa daqui é bem interessante porque ela traz um tema que aparece bastante no Enem também, que é a biotecnologia. No começo da nossa revisão para o Enem 2021, da nossa corrida Enem, eu fiz uma aula falando sobre o panorama geral dessa prova, quais são as áreas da biologia que mais aparecem. Então, se eu fosse você, assistir essa aula aí para ficar por dentro desses aspectos, tá? Da prova do Enem. Então, vamos lá agora aqui fazer a leitura da 54. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Então, ó, o que ele fez? Ele pegou a informação responsável pela fabricação da insulina humana, ou seja, ele inseriu o gene que faz a insulina humana nessa bactéria. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana por quê? Agora vamos encontrar a alternativa correta. Começando aqui pela letra E, né? A primeira letra do meu nome aí, de professora Elisa. Um cromossomo da espécie humana. Não foi um cromossomo inteiro que foi inserido, né? Por quê? Porque um cromossomo contém vários genes. A gente não quer vários genes, a gente quer um gene específico. Então, letra E, incorreta. O RNA mensageiro de insulina humana. Gente, o RNA mensageiro, ele é uma molécula que vai durar pouco tempo, tá? Ela não é uma molécula duradoura. Então, se a gente pensar numa questão de eficiência de produção de insulina por essa bactéria, a gente quer que essa bactéria produza insulina por muito tempo. Se eu der o RNA mensageiro para ela, ela não vai conseguir produzir por muito tempo, porque ela vai usar aquele RNA mensageiro uma vez e já era, tá? Então, não é o processo mais viável, né? Agora, olha a letra C. Um RNA recombinante de insulina humana. O RNA recombinante é uma tecnologia que é bastante utilizada na biotecnologia, mas não facilita esse processo de produção de insulina pelas bactérias. Por exemplo, o RNA recombinante vai ajudar aí na questão também da vacinação, tá? É uma das estratégias utilizadas. Letra B, a proteína sintetizada por células humanas. Bom, a proteína sintetizada vai ser insulina, né? Qual é o sentido de eu dar essa proteína pronta para a bactéria? Porque a bactéria não precisa dessa insulina para colocar a glicose para dentro da célula dela. Quem precisa somos nós, né? No caso, os pacientes que apresentam diabetes. Então, letra B, incorreta. E olha a letra A agora. A sequência de DNA codificante de insulina humana. Justamente, né? O que a gente precisa é essa sequência de DNA codificante, que é o gene que vai originar a insulina humana. É ele que precisa ser inserido no genoma da bactéria. Então, a resposta é a letra A de acertou. E agora, vamos para aqui a próxima questão. Essa questão aqui, ela traz um assunto que não é muito comum de aparecer no Enem, tá? Mas, como todos os assuntos da biologia, podem aparecer. Então, vamos dar uma lida aqui nesse exercício. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen... Será que eu falei certo, gente? Espero que sim. Vamos lá. Alhazen escreveu sua principal obra, o Livro da Ótica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem como se fosse uma câmera escura mesmo, né? Tem um pontinho aqui que permite a entrada de luz, certo? E aí aqui você tem um anteparo, ó, que eu vou pintar ele todo de vermelho aqui, tá vendo? Que é onde a imagem está sendo formada. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a... O tecido é o anteparo, tá? Então, vamos pensar aqui no olho humano, ó. A gente vai ter a entrada de luz, certo?
E essa luz, ela vai até uma estrutura chamada retina. E é ali na retina que a gente encontra os fotorreceptores. E os fotorreceptores são essenciais para que a gente possa enxergar. Por quê? Porque eles vão converter esse estímulo luminoso num estímulo nervoso, que vai chegar até o nervo óptico, ó, tá? E aí sim, isso vai para o nosso sistema nervoso central, para que esse estímulo luminoso, então, seja compreendido pelo nosso cérebro como uma imagem. Então, ele traz aqui, né? Quais são as estruturas? O cristalino? Não. A córnea? Não. A pupila? Também não. A íris? Não. Lembrando que a íris é a parte que dá cor ao nosso olho, né? Então, quem vai ser a estrutura que vai ser correspondente ao tecido ao anteparo? A retina, a alternativa B. Vamos lá. Essa questão aqui, ó, fala sobre vírus. Pode ser que com a pandemia de Covid-19 a gente observe uma tendência maior neste ano e nos próximos anos de questões sobre vírus aparecerem. É uma possibilidade. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas ocorre por meio da picada dos mosquitos, como o Aedes aegypti, que a gente está sempre combatendo aí, né, evitando os focos de proliferação desse mosquito. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esse fato pode ser atribuído a... Então, por que a gente tem uma vacina contra a febre amarela, mas a gente não tem uma vacina contra a dengue? Vamos analisar as alternativas para a gente encontrar a nossa resposta correta. Olha a letra A. Maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Gente, se eu tenho uma vacina, tá, pro vírus da febre amarela, é porque ele não tem uma tendência a ter tantas mutações assim, tá? Um vírus que sofre muitas mutações, acaba sendo mais difícil a gente ter uma vacina para nos proteger dele. Por isso que, por exemplo, o vírus da gripe, a gente sempre está tendo que tomar essa vacina todo ano, porque ele é um vírus que tem uma tendência maior a ter mutações. Então, letra A, incorreta. Olha a letra C. Menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. Quanto mais tempo um vírus se mantém ativo e contaminando os seres humanos, quer dizer que ele tem uma ótima adaptação, tá? A população humana e que por isso ele consegue continuar infectando humanos. Então, letra C, incorreta. Letra D, presença de 2 tipos de ácidos nucleicos do vírus da dengue e somente um tipo no vírus da febre amarela. Tanto o vírus da dengue como o vírus que está associado à febre amarela, eles têm um único tipo de material genético, tá? Não tem 2 tipos de material genético. E esse material genético é o RNA. Muito bem. E olha a letra E. Então a letra D está incorreta, né? E olha a letra E agora. Baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Gente, não está associado a isso, tá? É uma questão de variedade, tá? De variabilidade genética desse vírus e não da capacidade de indução da resposta imunológica. Então, porque essa capacidade de indução da resposta imunológica também vai estar muito associada ao tipo de vacina que se desenvolve. Então, letra E, incorreta. Olha a letra B. Alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Vou escrever bonito aí, né? Vamos entender o que essa alternativa quer dizer pra gente. Ó, alta variabilidade antigênica. Antigênica está associada a antígeno. Antígeno é tudo aquilo que é estranho ao nosso corpo, tá? Então, alta variabilidade antigênica quer dizer que o antígeno, que é o vírus da dengue, tem muita variação em relação ao vírus da febre amarela. Justamente por isso que a gente tem 4 sorotipos para o vírus da dengue e não tem 4 sorotipos para o vírus da febre amarela. Então é isso que dificulta o desenvolvimento de uma vacina para ele. Resposta correta, portanto, a alternativa B. E essa foi a nossa questão 61. Agora vamos lá para a questão de número 64. Essa questão aqui ela vai falar sobre zoologia, sobre desenvolvimento e evolução dos seres vivos. Então vamos prestar atenção aqui. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre.
Apesar disto, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Ou seja, os anfíbios, eles têm uma vida dupla, tá? Anfi quer dizer dois até, dupla, né? Essa ideia. É uma parte da vida acontece na água, outra parte da vida vai acontecer na terra. Uma das características a que o texto se refere é, então, qual é a característica que faz com que os anfíbios ainda tenham essa dependência, né, dos ambientes úmidos, essa dependência da água? Reprodução por viviparidade. Vivíparos são aqueles organismos cujo desenvolvimento do feto acontece no interior do corpo, tá? Não é o que a gente está vendo aqui, né? Por quê? Porque os anfíbios colocam ovos. Então, letra A, incorreta. A respiração pulmonar dos adultos. A respiração pulmonar é um dos fatores que faz com que esses organismos eles sejam mais independentes da água para sua sobrevivência, tá? E não mantém eles com esse vínculo ainda. Então, letra B, incorreta. Relação térmica por endotermia. Tu já pegou no sapo? Já encostou no sapo? A pele dele é gelada ou é quente? É gelada, né? Por quê? Porque anfíbios são ectotérmicos, ou seja, anfíbios não têm um controle próprio da sua temperatura corporal. Isso só vai acontecer lá nas aves, tá? Então, a endotermia não é uma característica deles, eles não regulam sua própria temperatura. Então, letra C, incorreta. Agora, olha a letra E. Locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos, ou seja, as patas deles, tá? O desenvolvimento das patas desses membros anteriores e posteriores é que permite que eles possam viver no ambiente terrestre, tá? Não é o que mantém eles no ambiente aquático. Tanto que o anfíbio, né, o girino lá do anfíbio, chega um determinado momento que ele perde a cauda e ele desenvolve membros anteriores e posteriores. Então, letra E, incorreta. Agora, lê com atenção aqui a alternativa D comigo. Cobertura corporal delgada, que quer dizer fina e altamente permeável. Para olhar para a pele de um sapo, para a pele de uma rã, você vai ver que ela é uma pele que ela é úmida, né? E isso é muito importante porque a respiração pulmonar dos adultos não é totalmente eficiente. Precisa complementar com a respiração cutânea, tá? E aí, por isso que essa pele ela é fina e ela é permeável, para permitir as trocas gasosas. E por ela ser fina e permeável, também facilita a perda de água. Por isso que é importante que esses animais ainda assim vivam em ambientes úmidos. Então, a alternativa correta é a letra D. Bacana essa daqui para a gente revisar, né, os anfíbios. Vamos continuar aqui, então, agora com a questão de número 66. E olha, essa daqui vai trazer o teu lado Grey's Anatomy aí. Vamos prestar atenção. A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. Sua manifestação varia desde bolhas, aprende a palavra nova aí, ó, flictenas, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu uma queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é, então, naquele primeiro momento ali, que a queimadura acabou de acontecer, o que você tem que fazer? Vamos dar uma lida aqui nas alternativas e chegar aí à nossa resposta correta. Olha a letra A. Colocar gelo sobre a flictena, que a gente já sabe que é bolha, para amenizar o ardor. Não é para colocar gelo. Por quê? Porque o gelo em contato com a pele, ele também vai causar uma queimadura. A gente não quer piorar o quadro do paciente, né? Então, letra A, incorreta. Olha a alternativa B agora. Utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena. Gente, não é para colocar nada? Por quê? Pensa, é uma ferida, certo? Se você coloca manteiga ali, tem bactérias naquela manteiga, essas bactérias podem contaminar a região do ferimento da queimadura. Então, letra B, incorreta também. E olha a letra C agora. Passar creme dental para diminuir a ardência da flictena. Não, tá? Por quê? Porque esse creme dental, ele tem substâncias químicas que podem, inclusive, aumentar a lesão, piorar o ferimento. Então, letra C, incorreta. Olha a letra D.
Perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada. Presta atenção, não é para furar bolha. Por quê? Quando você fura, você está rompendo uma barreira que o corpo tem para te proteger de uma possível infecção por bactérias, por fungos. Você não quer piorar a sua situação, né? Então, letra D, incorreta também. E olha a letra E. Cobrir a flictena com gases molhadas para evitar a desidratação. Exatamente. O procedimento correto é esse, tá? Você só vai cobrir a bolha ali com gases molhados para evitar a desidratação, para não piorar o cenário. E aí sim vai para o hospital. Então, a resposta correta dessa, ó, é a letra E de professora Elisa. Muito bem. Ó, tá bacana essa aula, né? Então faz assim, ó, já deixa teu like, teu comentário, compartilha esse conteúdo nos teus grupos de estudo para ajudar mais alunos aí que estão nessa reta final, preocupadíssimos com o Enem. Bora lá, então, para a próxima questão. Ó, agora a questão de número 70, gente, tá? Essa é uma prova que foram 16 questões de biologia. Então, vamos lá para a de número 70. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Imagina um pastor alemão e um pincher, não vai dar certo, né, gente? Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Ou seja, essa dificuldade reprodutiva não é exatamente um isolamento reprodutivo que resulta num processo de especiação. Essa especiação não ocorre por quê? Olha só, vamos analisar as alternativas. Letra A, oscilação genética das raças. O que ele quer dizer com oscilação genética das raças? Um pincher vai ter genes, tá, que são diferentes dos genes do pastor alemão. Por exemplo, genes que vão definir pelagem, o tamanho do focinho, né? O pastor vai ter um focinho longo, tá? O pincher pode ter um focinho mais curto. O tamanho das patas e assim por diante. Então, existe essa oscilação genética, tá? Mas não é isso que evita o processo de especiação. Então, letra A é incorreta. Convergência adaptativa das raças. Convergência adaptativa a gente fala para espécie, a gente não fala para raça, tá? É quando, por exemplo, diferentes espécies, por uma coincidência e não por um vínculo evolutivo direto, acabam desenvolvendo a mesma característica, tá? Isso é uma convergência adaptativa. Então, letra B, incorreta. Letra C, isolamento geográfico entre as raças. Não, a gente não tem isolamento geográfico, né? Porque na mesma cidade que tem um pastor alemão, tem um pincher, tá? Eles não estão vivendo distantes geograficamente. Não é o que aconteceu lá com os tentilhões de Darwin, né? Porque os tentilhões, sim, foi um processo de especiação associado ao isolamento geográfico. Então, letra C, incorreta. Seleção natural que ocorre entre as raças. Tem seleção natural acontecendo? Tem, mas essa seleção natural não resultou ainda em processos de especiação. E não está impedindo também processos de especiação, né? Porque a seleção natural, ela ajuda nisso, inclusive. Então, letra D, incorreta. E olha a letra E aqui, manutenção do fluxo gênico entre as raças. Gente, sabe cachorro vira-lata? Cachorro vira-lata é o exemplo vivo dessa manutenção do fluxo entre as raças. Pega o caramelo aí, o vira-lata caramelo, que é o vira-lata da família brasileira, né? Gente, esse vira-lata é justamente isso, tá? O fluxo gênico entre as raças. As raças estão cruzando entre si, se mantém essa troca de genes, e isso é que impede o processo de especiação. Então, resposta correta, de novo, letra E de professora Elisa. Vamos assinalar aqui, então, essa aqui como a certa. Bacana para revisar aí o processo de especiação e relembrar alguns desses conceitos, né? E agora vamos para a questão de número 74. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Organismos pluricelulares são aqueles organismos que são formados por várias células. Existem células discoides, como é o caso das hemácias. Então, ó, deixa eu desenhar uma hemácia aqui, olha o talento, tá? Isso aqui é uma hemácia. As que lembram uma estrela, como os neurônios, vou poupar vocês desse talento artístico, e ainda algumas alongadas, ó, como as musculares. Então, as células musculares, elas têm um formato, assim, mais alongado. E elas são multinucleadas no caso do músculo estriado esquelético, né? Imagina que isso daí são vários núcleos. Em um mesmo organismo, a diferenciação das células ocorre por... Então, o que faz uma célula do sangue ser diferente de uma célula do músculo, de ser diferente de uma célula nervosa?
Vamos analisar aqui. Produzem mutações específicas. Produção de mutações específicas. Gente, assim, ó, para manutenção da vida do ser vivo, mutação nem sempre vai ser boa, tá? Porque ela pode resultar em características que não são favoráveis para a sobrevivência daquele ser vivo. E o que faz com que uma célula seja diferente da outra, no caso do nosso corpo, não são as mutações. Então, letra A, incorreta. Possuírem DNA mitocondrial diferentes. Vamos pensar aqui sobre o processo de formação do zigoto, né? Você tem aí um óvulo que se une a um espermatozoide. E isso forma a tua primeira célula, que é o zigoto. O material genético do espermatozoide se junta com o material genético do óvulo. Certíssimo. Mas o que acontece? O espermatozoide só contribui com o material genético. Quem vai contribuir com o citoplasma é o óvulo. E por isso que o nosso DNA mitocondrial ele é todo de origem materna. Então, as hemácias e as células musculares e as células nervosas e todas as células do nosso corpo vão ter exatamente o mesmo DNA mitocondrial. Então, letra B, incorreta. Ó, letra C, apresentam um conjunto de genes distintos. Lembra desse zigoto aqui? Esse zigoto, ele vai passar por vários processos de divisão celular para aumentar o volume desse embrião. E aí, depois a gente tem o processo de diferenciação celular. Então, essa célula do zigoto, lá no final das contas, é ela que vai dar origem a uma hemácia, é ela que vai dar origem a uma célula nervosa, é ela que vai dar origem a uma célula muscular. Ou seja, o material genético dessas 3 células, ele é igual, tá? Então, não tem um conjunto de genes distintos. Então, letra C, incorreta. Olha a letra E, terem um número distinto de cromossomos. Não tem como ter um número distinto de cromossomos, né? A não ser que ocorra, obviamente, um erro lá de mitose e meiose. Mas, assim, o padrão, no caso da espécie humana, são 46 cromossomos. A hemácia não tem núcleo, então a gente não vai ver 46 cromossomos no interior dela. Mas a gente vai ver 46 cromossomos no interior de uma célula muscular, 46 cromossomos no interior de uma célula epitelial, de uma célula nervosa. Então, a letra E está incorreta também. E olha a alternativa D agora. Expressarem porções distintas do genoma. O genoma é o conjunto de todo o nosso material genético. Os genes que estão ativos aqui nessa célula muscular, eles são diferentes dos genes que estão ativos na hemácia. Assim como vão ser diferentes dos genes que estão ativos na célula nervosa. Todas as células, claro que aqui a gente já comentou, né, que não tem o núcleo, mas até um determinado momento a hemácia tem o núcleo, tá, pessoal? Então, assim, todas as nossas células, elas têm a mesma informação genética. O que muda é quais são os genes que estão ativos, ok? E quando a gente fala de atividade de gene, a gente tem que lembrar de expressão, né, quer dizer, de formação de proteínas. Por isso que a alternativa correta aqui é a letra D. Que maravilha, né? Então, agora aqui, ó, essa aqui é boa, tá? Essa aqui é interpretação de gráfico, que eu sempre falo para quem é meu aluno, que é muito importante saber interpretar gráfico. Então, bora lá entender qual é o mistério por trás da questão de número 76. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais da sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Olha essa dica aqui, tá? Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Então, o que acontece? Eu tenho um aminoácido e esse aminoácido está marcadinho aqui, tá? Com uma substância radioativa. E pela presença dessa substância radioativa, você consegue detectar aonde ele está na célula. Agora vamos pensar, uma célula secretora, ela é uma célula que está exportando proteínas. Ela está mandando proteínas para outros locais do corpo. Essas proteínas que estão sendo exportadas, elas são produzidas nos ribossomos. Só que elas são produzidas nos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas, elas saem do retículo endoplasmático rugoso, já no interior de vesículas, e migram para o complexo golgiense.
que é aquela organela que eu digo que é meio que o correio da célula, né? Então, ali no complexo Golgi, essas proteínas elas vão ser modificadas, elas vão ser endereçadas também. Ou seja, elas vão ficar sabendo para onde elas devem ir. E aí, gente, esse complexo Golgiense envolve essas proteínas em vesículas secretoras. Então, essa daqui é a evolução temporal da produção de proteínas. Agora, vamos analisar o primeiro gráfico aqui, ó. Ele está mostrando aqui a radioatividade no eixo Y e no eixo X a passagem do tempo. Então, o primeiro vai ser sempre o retículo endoplasmático rugoso. O segundo aqui, ó, vai ser o complexo Golgiense. E o terceiro são as vesículas de secreção. Então, o certo seria a gente ver grande quantidade de aminoácidos radioativos no retículo endoplasmático rugoso nos 5 minutos, grande quantidade de proteínas, né, marcadas aí com aminoácidos marcados no complexo Golgiense nos 10 minutos e nos 15 minutos, grande quantidade de proteínas marcadas nas vesículas secretoras, que não é o que está acontecendo na alternativa A, né? Então, a gente já elimina. Agora, olha o padrão aqui na letra B. O primeiro já está errado também, né? Porque ele está mostrando que nos 5 minutos a gente tem uma grande quantidade de proteínas no complexo Golgiense. Não é por aí que começa o processo de síntese. E aí, no segundo tempo, ó, nos 10 minutos, é que ele mostra grande quantidade no retículo endoplasmático rugoso. E mantém isso no tempo de 15 segundos. Então, a letra B está incorreta também. Vamos analisar agora as outras alternativas que estão aqui nesse slide. Olha a letra E. Bom, aqui tá certo o começo, né? Ele mostra uma grande quantidade no retículo endoplasmático rugoso nos 5 minutos. Tranquilo? Só que no tempo de 10 minutos, esse gráfico já está incorreto. Por quê? Porque ele mostra uma grande quantidade aqui nas vesículas secretoras, sendo que deveria estar no complexo Golgiense. Então, com isso, a gente elimina a letra E. Mas veja só, aqui no último também está errado, porque ele está falando que está uma grande quantidade de proteínas marcadas, de aminoácidos marcados no retículo endoplasmático rugoso nos 15 minutos. Não, vai ser nas vesículas secretoras. Então, letra E incorreta. Eu acho que eu falei errado. Então, vamos começar analisando aqui a alternativa E, né? Olha só, no tempo de 5 minutos, ele tá até acertando quando ele fala que tem uma grande quantidade de proteínas no retículo endoplasmático rugoso. Agora, no segundo tempo, que é o de 10 minutos, ele mostra uma grande quantidade nas vesículas secretoras, sendo que deveria estar no complexo Golgiense. E aqui no tempo de 15 minutos está incorreto também. Porque, ó, não tem quase nada nas vesículas secretoras e tá tudo no retículo endoplasmático rugoso. Representação da primeira etapa, né? Então, letra E, incorreta. Olha a letra D agora. Nos 5 minutos, ele está mostrando uma grande quantidade já na segunda etapa, no complexo Golgiense. Não, deveria ser no retículo endoplasmático. No tempo de 10 minutos, ele mostra uma grande quantidade já na fase final. Isso aqui deveria aparecer nos 15 minutos. Então, letra D, incorreta. Vamos analisar agora a alternativa C. Veja só, nos 5 minutos, ele está mostrando o quê? Uma grande quantidade no retículo endoplasmático rugoso. Então, essa parte está correta. Agora, veja só, no tempo de 10 minutos, a gente tem uma diminuição na primeira barra e um aumento na segunda barra. Ou seja, aquelas proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso passaram para o complexo Golgiense. E aí, no tempo de 15 segundos, a gente observa um aumento nas vesículas de secreção, que é o percurso correto de síntese de proteínas numa célula secretora. Então, a alternativa correta vai ser letra C. Essa daqui, para a gente exercitar aí o método científico na prova do Enem, né? Muito bem. Bora lá para a questão de número 78 agora. Euphorbia mili é uma planta ornamental altamente disseminada no Brasil e conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente natural mulussicida. Oxi! Vamos lá, mulussicida, ou seja, tá, sida quer dizer que mata, que elimina, tá, gente? Então, é a eliminação de moluscos, tá? Amiliamina L. Muito bem, nomes difíceis, já lemos, vamos prestar atenção aqui no que o exercício quer saber da gente.
O uso desse látex em uma água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da questão interessante que vai ajudar a gente a revisar aí algumas parasitoses, viroses humanas. Veja só, a dengue, a malária e a elefantíase, tá? Essas três, elas são doenças que são transmitidas pela picada de insetos, tá? Então, os hospedeiros intermediários são insetos e não moluscos. Então, com isso, a gente já vai eliminar, ó, a alternativa A gente vai eliminar também a alternativa B e a alternativa C. Agora sobrou quem, ó? Sobrou a ascaridíase e a esquistossomose. Vamos relembrar um pouco o ciclo de cada uma delas. A ascaridíase, tá? Ela não tem um hospedeiro intermediário. Não há necessidade de um hospedeiro intermediário. Ela tem um hospedeiro definitivo, que é o homem, certo? Então, aqui o homem é o hospedeiro definitivo da ascaridíase. O homem que está contaminado com ascaris lumbricoides nas suas fezes elimina ovos. E esses ovos podem resultar na recontaminação desse indivíduo ou na contaminação de novos indivíduos. Então, não existe um hospedeiro intermediário, então letra D também não é a nossa resposta. Agora, no caso da esquistossomose, o homem, tá, também vai ser o hospedeiro definitivo. Mas daí, no caso da esquistossomose, esse homem, ele vai liberar ovos, tá? E esses ovos, num corpo d'água, eles vão formar uma primeira larva que se chama miracídio. Essa larva, ela entra em um molusco e ela vai, então, se modificar e vai formar a larva do tipo cercária. Essa larva cercária é que tem a capacidade de penetrar na pele do homem e aí reinicia o ciclo de vida desse parasita. Então, essa substância produzida por essa planta, que é a Euphorbia mili, ela é interessante justamente para combater essa etapa aqui, ó, tá vendo? Que é essencial para o encerramento do ciclo de vida do Esquistossoma mansoni, tá? A entrada do miracídio num molusco e a sua modificação numa cercária. Então, a resposta correta, letra E de professora Elisa. Belezinha. Galera, lembrando, tá curtindo essa aula? Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilha esse conteúdo nos seus grupos de estudo, porque eu tenho certeza que tem mais gente que vai gostar de ver essa correção aqui também. E ó, questão 81. Essa aqui também vai exigir da gente um pouquinho de pensamento científico, além do conhecimento da biologia, né? Normalmente, as células de um organismo humano realizam a respiração aeróbica, ou seja, aquela que utiliza gás oxigênio, que é a respiração celular, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Olha aí, um rendimento bem alto, né? Contudo, em condições anaeróbias, ou seja, condições em que o gás oxigênio não está presente, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, se faltou gás oxigênio, o que vai acontecer? Vai precisar de uma quantidade muito maior de glicose para produzir as 38 moléculas de ATP que são produzidas lá pela respiração celular. E aí ele fala assim pra gente: qual curva representa o perfil de consumo da glicose para manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio corporal, de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica, ou seja, ela começou sem gás oxigênio e é submetida a um aumento gradual da concentração de gás oxigênio. Ó, ele está mostrando aqui no gráfico pra gente, então no eixo Y, o consumo de glicose e no eixo X a concentração de gás oxigênio, sendo que aqui nesse ponto a gente vai ter a concentração mais alta e aqui a concentração mais baixa. Bom, vamos pensar aqui. Se eu estou num ambiente, uma célula que está num ambiente que não tem gás oxigênio, o consumo de glicose dela vai ser mais alto, certo? Por quê? Porque a cada molécula de glicose, ó, que é C6H12O6, tá? Ela vai produzir só 2 ATPs. Então, ela vai ter um alto consumo de ATP. Agora, quando você tem o gás oxigênio disponível, ela vai consumir menos glicose, porque com uma única molécula de glicose, ela vai conseguir produzir 38 moléculas de ATP para estar suprindo as suas necessidades.
Então, o consumo de glicose, ele vai ter um comportamento de queda. Então, a gente tem que procurar uma curva que indica esse processo de queda. Olha aqui, ó, vamos começar com a curva 1. A curva 1 é uma reta, ou seja, não tem uma alteração no consumo da glicose, tá? Conforme aumenta a disponibilidade de gás oxigênio. Então, 1 incorreta. Na 2, olha o que ele está mostrando. Consumo de glicose, ele está mostrando um aumento e não uma diminuição. Então, incorreta também. Na 3, ele está mostrando uma oscilação. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Não, tá? Não é esse o comportamento que vai ter. Uma vez que tenha gás oxigênio presente, o consumo de glicose vai reduzindo. Na 4, ele também está mostrando uma oscilação, ó. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então, letra D, incorreta também. E olha a alternativa E, ela mostra 5. E na 5, o que está acontecendo? Ó, a gente tem aqui um consumo de glicose alto que vai caindo conforme aumenta a presença de gás oxigênio. Então, a resposta correta, alternativa E, de novo de professora Elisa. Essa prova aí tá com muita Elisa, né? Bora lá, então, para a questão de número 83. A gente está chegando quase no finalzinho aqui dessa nossa videoaula. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, ó, 46XX ou 46XY, primeiro, sexo feminino, segundo, sexo masculino, ou com alguma alteração cromossômica, do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava a seguinte fórmula cariotípica: 47 cromossomos, sendo o par sexual XY, e um cromossomo extra no par 18, que é a síndrome de Edwards. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como... Bom, vamos pensar. Existem alterações que são estruturais, existem alterações que são numéricas. As alterações que são estruturais, elas resultam numa mudança da estrutura e não do número de cromossomos. Aqui a gente está tendo uma alteração numérica, porque está mudando o número de cromossomos. Tem 47 ao invés de 46. Então, com isso, a gente elimina a letra A e a gente elimina também a letra D. Agora, a gente tem que prestar atenção aqui e descobrir qual é o tipo de alteração numérica que está acontecendo. Numérica do tipo euploidia. A euploidia, ela acontece quando você vai ter uma mudança num conjunto N inteiro de cromossomos. Nós dizemos que a espécie humana é uma espécie diploide, tem 2 N cromossomos, que são 46 cromossomos, tá? Então, se a gente tivesse um desaparecimento de um conjunto inteiro ou a formação, a presença de um conjunto inteiro a mais. Então, letra B, incorreta. Poliploidia, também é isso, né? O trigo, por exemplo, né? Ele é uma espécie poliploide. O tecido que vai ficar nutrindo as sementes lá nas angiospermas, ele é triploide, né? Que é uma espécie de poliploidia. Então, letra C, incorreta também. E olha a alternativa E, numérica do tipo aneuploidia. As aneuploidias são aquelas alterações numéricas que não envolvem um conjunto inteiro de cromossomos, mas vão envolver um par de cromossomos, certo? Então, aqui o que a gente está observando, nesse indivíduo que tem um cromossomo 18 a mais, é um caso de aneuploidia. Então, resposta correta, mais uma vez, letra E, de professora Elisa. E agora vamos lá para 84. Durante uma explicação, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a se sentir cada vez mais sede, com mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes. Ó, sistema excretor, sistema urinário, certo? Estou num ambiente seco com restrição de água. Eu vou economizar água, tá? Então, ó, aumentou a filtração glomerular? Aumento de filtração glomerular pode aumentar a produção de urina, pode aumentar a perda de água. Então, não. Letra B, produziu maior volume de urina. Maior volume de urina, maior quantidade de água perdida. Também não. Letra C, produziu uma urina com menos ureia. Não, não é isso que vai ser a diferença, tá?
Olha a letra E, reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. Também não, tá? Então, letra E incorreta. O que vai acontecer? Vai ter um aumento, tá, da economia de água. Por isso que vai ser produzida uma urina com maior concentração de sais. Menos água nessa urina, maior vai ser a quantidade de sais eliminados. Resposta correta, a concentração de sais eliminados, né? Letra D, alternativa correta para essa questão. E aí, galera, chegamos à última questão dessa prova de 2015, a questão de número 87, que fala do nitrogênio. Um assunto, né, o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que se destaca aí dentro da ecologia na prova do Enem. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, que é o nitrogênio gasoso, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores do nitrogênio atmosférico, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Então, ele está falando aí como que esse elemento químico, né, como que esse gás nitrogênio, ele entra nas cadeias alimentares, pela fixação realizada por micro-organismos que podem estar livres ou então em simbiose com plantas. Animais garantem suas necessidades biológicas, metabólicas, né, desse elemento de que maneira? Como que os animais fazem isso? A absorção do gás nitrogênio pela respiração? Não, tá? Não é essa forma que a gente capta o nitrogênio que a gente precisa para formar as nossas proteínas. Letra B, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Carboidratos são formados principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem vai ter nitrogênio na sua composição são as proteínas e não os carboidratos. Então, letra B, incorreta. Olha a alternativa C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Não, tá? Não é através da ingestão de água com nitrito que a gente vai conseguir atender aí a nossa necessidade de nitrogênio. Então, letra C, incorreta. Olha a letra E. Protocooperação com organismos fixadores de nitrogênio. A simbiose é uma relação ecológica que ocorre entre micro-organismos fixadores de óxido de nitrogênio e plantas, tá? Mas não é essa forma, não é através de uma protocooperação também, né? Que a protocooperação é quando você tem dois organismos que se ajudam ali mutuamente, né? Mas, nossa, não, me embananei total. Letra E, protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Relação ecológica para fixação de nitrogênio ocorre com plantas e micro-organismos e não com animais. Então, letra E, incorreta. Olha a alternativa D, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Isso aqui é um jeito bonito de dizer que a gente vai obter o nosso nitrogênio que a gente precisa para produzir as proteínas através da alimentação, tá? Então, assim, ó, cadeia trófica, cadeia alimentar, né? A gente participa de cadeias alimentares. Então, uma forma da gente obter nitrogênio é a gente comendo carne, é a gente comendo feijão, tá? Então, a alternativa correta para essa questão é a letra D. E, galera, com isso, a gente termina aqui a correção do Enem de 2015. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo, tenham curtido ver essa correção aqui, acompanhar comigo a resolução de toda essa prova. Compartilhem nos seus grupos de estudo, deem like aqui no vídeo, né? Comentem, me ajudem aí a distribuir mais conteúdo para vocês, a produzir mais conteúdo. E até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Um abração e bons estudos!